Chamava de Bolsonaro. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. Ah, o senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Na política brasileira, de fato, não se morre de tédio, né? Esse aí é o senador Marcos Duval, declaração aí de madrugada, né, nas redes sociais, dizendo que o Bolsonaro teria o coagido a dar um golpe. Então, dia 2 de fevereiro, né, essa quinta-feira, começa já aí com esse movimento. Marcos Duval é um senador ligado ao bolsonarismo, um senador ligado ao movimento pró-armas, armamentista, enfim. Né, mas acabou, está dizendo, enfim, está oficializando, vai oficializar a desistência dele do mandato que tem aí ainda 4 anos, ele teria mais 4 anos como senador, está dizendo que vai voltar aos negócios dele nos Estados Unidos. Marcos Duval, ele tem ali, ele tem uma base nas redes sociais muito forte, fez a carreira dele, né, e foi eleito nesse campo da segurança pública. Foi um cara que atuou ali em determinados momentos com forças de segurança dos Estados Unidos, dando cursos, enfim. Né, e acabou buscando essa eleição no Brasil em 2018, ali na onda do bolsonarismo, na onda do movimento armamentista, e aí nessa noite, nessa madrugada, divulga aí esse vídeo que a gente apresentou para vocês. A gente vai mostrar aqui, voltar nesse vídeo, é um vídeo curto aqui, de 30 segundos, mas é uma quinta-feira pós-eleição do Congresso Nacional, né, uma eleição que o governo saiu vitorioso, independentemente da força do líder, o governo sai vitorioso, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Quinta-feira, 2 de fevereiro, dia já começando quente, eu aqui, o Agenda do Poder, no SBT News, de segunda a sexta-feira, você já sabe, a partir das 8h30 da manhã, a gente separa para você os principais temas. Com o apoio de Lula, Pacheco e Lira mantêm presidências no Congresso. Bolsonaro sofre derrota à distância com reeleição de Pacheco, é outro tema que a gente vai tratar aqui. E o nosso senador, pelo menos o senador dos eleitores dele, né? Marcos Duval anuncia despedida da vida política e retorno aos Estados Unidos. E aí, o que ele está dizendo é que foi coagido em determinados momentos a participar de um golpe de Estado. Basicamente é isso, a gente vai conversar aqui com esses temas, mas eu já queria... A gente tem 2 convidados aqui, 2 participações especiais, né? A Liz Cap já está com a gente, a Liz está com a gente, o Valenciano também está. Tiago Valenciano também com a gente aqui, cientista político, enfim. Tiago, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu posso, já falei isso, posso considerar você meu amigo, porque a gente se fala tanto, eu falo mais com você do que com determinados amigos. Muito obrigado aqui pela participação. A Liz acompanhou também ontem todo o movimento, né, ali na eleição da Câmara e do Senado. Mas eu queria começar com esse vídeo, Valenciano, que a gente divulgou agora. Aparentemente é a primeira grande testemunha. Se a gente já tem um documento, né, se a gente já tem ali um documento que é aquela minuta lá encontrada, né, na casa do Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro, que está preso, agora a gente aparentemente tem uma testemunha, um senador bolsonarista, dizendo que teria sido coagido a participar de um golpe.
Comecei o programa dizendo, Valenciano, que na política brasileira, de fato, se tem uma coisa que a gente não morre é de tédio. Muito bom dia, como você vai? Cada mergulho é um flash, né? A gente está assim, totalmente preso nos acontecimentos políticos e vendo o dia a dia da política brasileira, às vezes até meio perplexo, mas nada mais desmotiva a gente ou deixa a gente preocupado quando o assunto é política. Muito bem, o que é que você acha, Valenciano, que vai, qual é a tua avaliação a partir de agora? Bolsonaro, de fato, né? Ontem a gente vai voltar um pouco aí com a Liz também. Na verdade, eu até já vou chamar a Liz aqui para conversar um pouco sobre isso. Bolsonaro ontem teve uma derrota clara, né? Mandou a Michelle, inclusive enviou a Michelle Bolsonaro ontem para o Senado para dar apoio ao Marinho. A eleição do Pacheco foi uma eleição com placar efetivo, né? A gente não foi um placar, né? Um placar que deu que com a margem ali segura de eleição, por mais que de vitória, né? Uma margem segura de vitória, por mais que parlamentares, congressistas bolsonaristas, como a própria Damares, tenha feito placares completamente desbaratados. Liz, como é que você acompanhou ontem, Liz, essa eleição, tanto na Câmara quanto no Senado? Muito bom dia, como vai? Tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Oi, Léo, muito bom dia. Bom dia também ao Thiago Valenciano. A gente tem essa brincadeira aí que você fez mesmo, né? Que realmente ele tá sempre com a gente nunca se viu, mas também sempre acompanhando o trabalho do Liz, Thiago. é assim, Liz, é o seguinte, nunca te vi, sempre te amei, né? Mais ou menos isso, né, Léo? Que a gente já, né, tá sempre acompanhando ali as análises dele aqui nos programas do SBT News. Bom, ontem a gente realmente, antes de começar a votação, né, no Senado, porque na Câmara, desde das últimas semanas, a gente já estava quase como certo, né, que o Lira seria o favorito, então toda a atenção ficou mais ali realmente no Senado. E quando começou a solenidade, né, depois de empossar os 27 novos senadores, o senador Eduardo Girão foi o primeiro, né, até então ele estava na corrida aí também pela presidência. Ele foi o primeiro a falar, fez um discurso todo como se estivesse na disputa ainda, mas no final ele retirou a candidatura para apoiar o Rogério Marinho. E aí isso deu uma sensação assim de realmente indefinição a respeito do placar, porque todo mundo que estava entrando lá não queria comentar muito a respeito, mas a gente viu, né, a Damares até falou no programa com a Rosiane Kennedy, apostando naquele placar, então estava realmente uma sensação de indefinição. Mas quando a gente começou a apuração, a ver a contagem dos votos, realmente teve uma diferença grande, né, entre o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho. E então o Pacheco chegou a ter 49 votos, né, e o Marinho ficou com 32. Como o Girão saiu da disputa, ficaram só os dois. Mas a gente ficou assim numa sensação de ter tido uma diferença muito grande de votos por conta dessa campanha, mas quando a gente compara também com a eleição passada, que foi a primeira do Pacheco, a gente viu uma diferença, né, de votos, que em 2021 ele teve 57% de apoio no Senado. Então tem até essa pergunta para o Thiago Valenciano, né, se apesar dessa diferença de votos, né, entre o Rodrigo Pacheco e o Rogério Marinho ontem, a gente pode perceber algum tipo de enfraquecimento na nova bancada que formou no Senado, porque teve uma diferença, né, se a gente comparar o desempenho nessas duas votações. E Valenciano? Vamos lá, direto, já só para esclarecer primeiramente esse caso do Marcos Duval, né? É bom lembrar que dias atrás o Marcos Duval estava lá fazendo despedida do senador Álvaro Dias, né? Foi um dos que saíram ontem do Congresso, colocando até o Álvaro Dias como um dos seus mentores aí na política, padrinho de casamento e tudo mais. Aí agora parece que ele resolveu tirar tudo pro céu e vamos ver o que vai acontecer, né? Bem estranho esse tipo de posicionamento do Marcos Duval, porque ele disse que iria continuar lutando com o país e tudo mais, enfim. É bem surpreendente a declaração dele, mas
coisas que acontecem, né? Ele já tinha uma carreira nos Estados Unidos, está querendo voltar para lá agora e me parece que ele não gostou tanto assim de acompanhar esse bastidor tão intenso da política brasileira. Quanto à eleição do Senado... Na verdade, Tiago, desculpe, eu acho que é importante a gente voltar aqui, afinal de contas começamos com o Marcos Duval, acabei passando para a Lisa aqui também, para que ela já entrasse na nossa conversa, mas eu acho que você pontua bem ao chamar de volta esse assunto. É claro que essa história está mal contada. É claro que ele foi para... Ele faz esse vídeo de madrugada porque em determinado momento, que a gente não sabe se ele vai concretizar essa desistência dele da vida pública, afinal de contas, talvez o cálculo político ali possa ter, em determinado momento, possa ser outro, ele ter ali o foro, né, e até essa tentativa ali de resguardo dentro do Senado. A gente tem que ver os próximos desdobramentos, mas é claro que não foi uma coisa simples essa divulgação. Ele fala de um veículo de imprensa que vai publicar uma reportagem, né, ele praticamente antecipa o próprio furo, né, no caso do veículo da imprensa, ele está falando aí da revista Veja, efetivamente. É claro que essa situação não é uma situação simples. É claro que o que a gente percebe é que essa história ainda está no início. Tem muito mais elementos em relação, inclusive, à própria participação dele numa eventual tentativa aí de golpe. A gente já tem uma minuta, tem um documento que foi achado na casa do Anderson Torres. A gente tem efetivamente aquela invasão, né, nos prédios públicos, que foi uma invasão concreta, um ato golpista, né, um ato de fato de vandalismo, de golpismo dentro, né, nos prédios públicos, e agora a gente tem efetivamente uma testemunha. Então, é bom que você tenha voltado com esse tema, até para que a gente feche isso. A gente ainda está no início desse evento. Com o quê? Com uma declaração forte de um senador eleito com base bolsonarista, né? É importante que se diga isso. Ele diz, não, eu não sou bolsonarista, ele está tentando se afastar do presidente Bolsonaro e ele faz esse movimento. Quer dizer, essa história está no começo ainda, né? Por mais emblemática que ela já possa se mostrar. Mas vamos lá, Tiago, por favor, me desculpa. Certamente, né, Léo? Ela está no começo e tem vários desdobramentos ainda, né? Eu caracterizei como surpreendente essa fala aí do Marcos Duval, exatamente porque faz o quê? 60 dias que ele estava dizendo que iria continuar lutando pelo Brasil, que agradecia o apoio das pessoas à base do seu partido político, que o Álvaro teria levado ele para o Podemos, que ele estava feliz e tudo mais. Enfim, ele fez um discurso ali emocionado com a saída do senador. Foi a última aparição pública que eu vi do Marcos Duval, até porque depois a gente entrou em recesso, enfim, essa situação toda aí no parlamento. E ele dizia que iria continuar, que estaria firme ali na política, que o legado que o Álvaro tinha deixado para ele era impactante. Enfim, a fala dele não tinha sentido nenhum com isso que ele está falando agora, não tem conexão, né? Por isso que você mesmo pontuou que a história ela ainda vai precisar de alguma amarração, né? Ela está com os seus pontos meio soltos, mas em algum momento ela vai se conectar. Quanto à eleição do Senado, eu dizia aqui dias atrás no SBT News que o Pacheco era favorito, né? Eu acredito que era pouco provável a gente imaginar que o Pacheco não venceria essa disputa. E até, abrindo um parênteses rápido aqui, eu acho muito interessante que as pessoas ficam na rede social fazendo campanha para uma eleição que elas não vão poder ter o poder de mudança, que são as eleições para a presidência das casas legislativas. Volta e meia, em eleição municipal, estadual e nacional, as pessoas falam, fulano de tal não, fulano de tal sim, eu voto, eu apoio, mas o jogo ali é outro tipo de eleição. Eu lembro de uma ocasião em que um candidato foi o mais votado para a eleição de determinado parlamento nas urnas em outubro, e ele achou que ele seria o presidente da casa só porque ele foi o mais votado. Quer dizer, a lógica entre os pares ela é muito diferente quando a gente compara com a lógica das urnas. A lógica da urna, você busca popularidade com o seu eleitor. A lógica do parlamento, você busca negociação, você busca articulação política, você busca entendimento entre as bancadas, você busca composição. É outro tipo de atividade política, não é aquela atividade política do dia a dia que você precisa conquistar o eleitor no um contra um. Aqui você trabalha com outro tipo de lógica, outro tipo de sistema de entendimento da política. Por isso que o Pacheco era o favorito desde então, porque ele tinha o governo ao seu lado, tinha a maioria dos senadores,
já era estabelecido contra o outsider, né, que era o Marinho, né, lembrando aí um clássico livro da antropologia, então ele já estava bem estabelecido ali na disposição da Câmara e outra, utilizou a máquina para poder fazer a negociação política. Os ministérios que o Lula acabou passando para os partidos políticos que estão na base do governo agora, né, como o caso do União Brasil, o próprio PSD do Pacheco, enfim, ele tinha uma estrutura política muito mais consistente, muito mais robusta contra a do Marinho, que é um senador agora de oposição, e um grupo de oposição que saiu fortalecido sim no Senado. A Alice comenta muito bem isso, porque as urnas de 2022 e de 2018, já disse isso também aqui semana passada, elas trouxeram esse ressurgimento da direita ou a entrada desses senadores bolsonaristas com um perfil jovem, ou aqueles que estiveram próximos ao Bolsonaro, que não estão mais hoje, mas mais à direita, com perfil jovem, de que não tinha feito uma carreira prévia no Legislativo, e agora as urnas trazendo isso, você mexe, obviamente, na composição do Senado. Você traz um Senado um pouco mais difuso, um Senado com controle bem mais complexo do que existia anteriormente. Então o Pacheco agora vai ter que articular para que as coisas aconteçam e o próprio governo federal, na pessoa do Lula, obviamente, vai ter que articular para que não perca essa maioria conquistada no Senado. A gente sabe que existem votações e votações no Senado. Em boa parte dos momentos, até mesmo o senador oposicionista vota com o governo. Qualquer análise que a gente achar aí pelo DIAP ou qualquer outro instituto que faça esse tipo de análise, nós enxergamos que os senadores tendem a acompanhar o governo em boa parte das votações, exceto naquelas votações polêmicas. Então vai ser tranquilo, imagino eu, a governabilidade do Lula nos pontos mais comuns no Senado, porém nas votações mais polêmicas, aí sim ele vai ter que fazer as negociações, aí ele vai ter que se articular para que ele não sofra derrotas no Senado. Muito bem. Valenciano, a gente tem aqui, olha, estamos confirmando aqui, mais informação aqui é que Daniel Silveira, né, outro parlamentar aí bolsonarista, né, outro político bolsonarista, nesse caso político bolsonarista, foi preso na manhã desta quinta-feira em Petrópolis, né, prisão determinada aí pelo Supremo, porque ele descumpriu medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Ou seja, é uma quinta-feira de fato completamente empolgante. Já está no nosso site aqui, daqui a pouco a gente apresenta. Agora, Liz, eu queria fazer questionar você numa coisa, fazer uma pergunta aqui, depois eu acho até que o Valenciano também pode entrar. É o seguinte, muitas das análises, cientistas políticos e até analistas da própria imprensa têm dito o seguinte, olha, o governo Lula vai conhecer o Arthur Lira a partir do dia 2, ou seja, a partir de 2 de fevereiro, quando acabar a eleição. E essa análise ela tem como base um pouco da memória do Eduardo Cunha. Mas é preciso, Liz e Tiago, e aí eu passo para a Liz e na sequência o Tiago, que a gente faça uma diferença nesse caso aqui. A gente tem que lembrar que no caso do impeachment da Dilma, ele se deu nos 2 últimos anos de mandato. O Lira está eleito nos primeiros 2 anos de mandato do governo Lula. Ele acaba a eleição dele, ele acaba o mandato dele como presidente, ele vai ter que ir para a planície, ou seja, ele volta a ser deputado. E ele volta a ser deputado aí, precisando aí de uma relação com o governo em relação a próprio apoio de cargos públicos, liberação de verbas. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é o seguinte, é que essa relação do governo Lula com o Lira, ela depende menos do Lira do que e mais do governo. A depender da popularidade, de como o governo conseguir manter uma popularidade ao longo desses primeiros 2 anos de mandato, o Lira não vai poder fazer muita coisa em relação a emparedar o governo Lula. Até porque ele sabe que ele vai ter que voltar para a planície caso ele tome alguma ação mais estratégica, o plano dele seja um plano mais efetivo, né? Um plano mais, vamos dizer assim, mais direto contra o governo Lula.
Então vai ser uma relação aí de 2 anos que pode ser uma relação complicada, pode, mas é uma relação que vai ser aquela relação de jogador de xadrez, muito olhando o tabuleiro. Porque se fosse os 2 últimos anos do governo Lula, eventualmente o governo com a popularidade baixa, aí sim a gente estaria tratando de um movimento que o presidente da Câmara, fosse ele o Lira ou qualquer outro, tivesse muito mais força em relação a esse emparedamento, vamos dizer assim, do governo. Mas o governo está começando ainda, daqui a 2 anos tem uma nova eleição, né, para a Câmara, o Lira já não vai mais ser candidato, vai ter que voltar para a planície, vai ter que voltar para ser o deputado, e aí deputado a gente sabe, são os 2 últimos anos antes da eleição, precisando sim manter aliados em cargos políticos e precisando também de verbas para mostrar para a base política. Liz, eu queria que você fizesse um comentário um pouco sobre essa análise em relação a como o Lira pode partir e enfrentar o governo. E depois a gente passa para o Valenciano. Eu acho que essa pergunta é a que está todo mundo se fazendo, né, Léo? Porque a gente nas apurações viu que até um deputado que se opôs assim, à candidatura do Lira lá na Câmara, que foi o Chico Alencar, ele pontuou assim, que se o Lira tivesse uma votação muito expressiva, isso talvez possa trazer algum tipo de problema para o governo, porque meio que referendaria, né, a forma de como ele vai conduzir a Câmara. Então, que isso poderia, nas palavras dele, dar algum espaço para o Lira impor mais condições para estar ali direcionando as demandas do governo. E aí isso foi até uma coisa interessante ontem, porque quando acabou a votação lá do Senado, o Renan Calheiros, que está aí na base do governo, chegou a alfinetar o Lira, falando em defesa do Pacheco, que o Pacheco está se posicionando de forma mais concludente a favor da democracia e que ele esperaria que o Lira fizesse o mesmo na Câmara num sentido de mudança. E isso foi, né, o Renan que falou, mas logo no fim da noite, quando o Lira deu ali uma coletiva de imprensa para os jornalistas, ele bateu na tecla de que ele vai ser o mesmo presidente da Câmara que ele foi no ano passado, no governo passado. E um argumento que ele falou foi até que se fosse para mudar, ele não teria vencido as eleições e não teria tido essa quantidade de votos que ele teve, né? Então, ontem foi um movimento assim que chamou bastante atenção, né? A Câmara tem 23 partidos e 20 deles se uniram num bloco para apoiar o Lira. Ele recebeu 464 votos. É muita coisa, porque a gente tem 513 deputados e, né, ele recebeu bastante votos assim. Então, acho que a gente está nesse período de definição, né? Vai depender ainda de muita coisa. Né? A gente está em um dia, mas também gostaria de ouvir o professor Thiago Valenciano a respeito desse tema, porque, não sei, assim, ontem deu uma, né, indefinição ainda sobre como que vai ser essa relação. Isso pode se dar, de fato, o Lira, ele, por ser esse ano inicial, esses primeiros 2 anos, isso faz uma diferença em relação ao emparedamento do governo, ou seja, é importante que a gente separe um Eduardo Cunha de final de mandato de Dilma com o início de mandato do Lira. A gente sabe que tem uma desconfiança clara. O Lira é de um partido do Centrão, é um personagem que tem um adversário dentro do Estado, que é o Renan Calheiros, só com mais elemento aqui para que a gente pense um pouco mais sobre isso. Tem o Renan Calheiros, que é um personagem que é muito ligado ao petismo, de certa forma. Como é que você vê isso? Me parece, e eu queria que você avaliasse isso, que a gente está falando de momentos completamente distantes e que vai depender muito, a partir de agora, da própria popularidade do governo e menos de como o Lira vai se posicionar. Como é que você percebe isso? Certamente, nós estamos num momento totalmente distinto, né? E a gente tem ainda aquela situação de que se fosse para aproximar o Lira de alguém, eu aproximaria muito mais do Severino Cavalcante do que do Eduardo Cunha, pelos momentos, né? O Severino Cavalcante governou a Câmara dos Deputados no governo do PT, tocou a Câmara dos Deputados ainda sendo chamado naquele momento como deputado de baixo clero, como alguém que não tinha envergadura política para ser presidente da Câmara, mas o foi,
fez o seu mandato frente à presidência da Câmara, tentou a reeleição, não conseguiu, foi colocado de lado pelos deputados naquele momento, e vida que segue, nada mudou. Imagino que nesse caso do Arthur Lira seja muito parecido com o do Severino Cavalcante do que do Eduardo Cunha. Não vejo que o Arthur Lira vai ter uma envergadura para apresentar um processo de impeachment, vai ter uma possibilidade de abrir uma CPI contundente contra o governo, enfim, vai transformar a cara do parlamento em virtude daquilo que ele já apresentou até esse momento. Por quê? A gente precisa olhar na balança política do governo e do Lira. Se a gente colocar aqui na balança, de um lado, o presidente Lula e de outro lado, o presidente Arthur Lira da Câmara dos Deputados, nós vemos que a balança do Lira ela é muito mais leve que a do Lula, porque o Lula colocou mais peso nessa balança para ter mais poder na relação com o Lira em relação à negociação de cargos políticos, como bem o Leonardo comentou, a questão das emendas do relator, conhecido como orçamento secreto, que foi uma das negociações que o Lira fez para continuar na presidência da Câmara dos Deputados, da própria divisão do orçamento em si que os deputados já têm, da indicação de cargos em empresas nacionais, em fundações, autarquias, enfim. Ele tem um peso muito grande para carregar, mas quem colocou o peso na balança foi o presidente da República, que disse, olha, eu estou no jogo de forças esticando a corda muito mais do que você. Você tem mais a perder do que eu. Eu estou tranquilo, ainda tenho a governabilidade na Câmara dos Deputados. Muitas pessoas falavam lá desde o período da eleição que os deputados federais iriam migrar numa candidatura mais à direita, algo que não aconteceu. A gente já vinha comentando isso aqui também, porque a eleição passa e o jogo da mesa é outro, conforme eu acabei de comentar. Então o Lira tem mais a perder do que o Lula nesse caso. Então ele precisa manter essa governabilidade esses 2 anos, e aí sim talvez venha aquele movimento já pensado, de que o PT possa tentar ressurgir, possa tentar se reorganizar frente à Câmara dos Deputados, algo que o PT perdeu com o passar do tempo, obviamente porque estava na oposição, porque está passando por um momento de renovação nacional. Aí sim, quem sabe trazer esse presidente bem aliado, bem próximo mesmo ao governo, que não gere nenhuma desconfiança, algo que ainda os petistas ficam com o pezinho atrás, vide o episódio Temer. Cientista político, Liscap, agradeço muito aqui esse programa, né, a participação de vocês. Muito bom dia, boa quinta-feira, um dia que começa quente na política, com essa declaração do Marcos Duval, que a gente vai exibir aqui no final, né, no finalzinho do programa, mais aí a prisão do Daniel Silveira, mas também tem uma notícia triste, né? A jornalista Glória Maria, ela morreu hoje. Né? Glória Maria, enfim, ícone da televisão, né? Foi desde 1971 estava na Globo, e teve o anúncio agora da morte de Glória Maria. Enfim, lamentamos aqui, a equipe do SBT News, a morte dela, né? Enfim, eu queria exibir, Luiz, por favor, mais uma vez a declaração do Marcos Duval. Depois a gente volta aqui para mim para a gente se despedir efetivamente. Eu ficava puto quando me chamava de bolsonarista. O senador bolsonarista e tal. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Lógico que eu denunciei. Muito bem. Com essa declaração aí, esse vídeo, a gente encerra aqui o Agenda do Poder, né, desta quinta-feira, 2 de abril. Desejo um ótimo dia a todos. Obrigado pela audiência. Até a próxima.